Enquanto o irmão Manuel se prepara para louvar e conhecer o nome santo do Senhor. Aleluia, glória a Deus. Uma celestial Deus com palma. Para o rei da glória. Aleluia, glória a Deus. Louvado seja Deus. Só da igreja começa, amém? Amém, Jesus. Glória a Deus. Longe do meu Salvador, mas do céu ele desceu e seu sangue verteu para salvar um tão pobre pecador. Foi na cruz, onde um dia eu vi meus pecados castigados em Jesus. Foi ali pela fé que meus olhos abri e agora vem sua luz. Eu ouvia falar dessa graça sentar que do céu trouxe o nosso Jesus. Mas eu surdo me converter-me não vi ao Senhor que por mim morrer na cruz. Foi na cruz, onde um dia eu vi meus pecados castigados em Jesus. Foi ali pela fé que meus olhos abriu e agora me alegro em sua luz. Mais um dia senti meus pecados ergui sobre minha espada pagarei. Apressado eu fugi, em Jesus me escondi e abrindo seguro nele achei. Foi na cruz, onde um dia eu vi meus pecados castigados em Jesus. Foi ali pela fé que meus olhos abri e agora me alegro em sua luz. Quão ditoso então esse meu coração, conhecendo o excelso amor, que levou meu Jesus a sofrer lá na cruz, pra salvar um tão pobre pecador. Foi na cruz, onde um dia eu vi meus pecados castigados em Jesus. Foi ali pela fé que meus olhos abri e agora me alegro em sua luz. Amém. Glória a Deus. Aleluia. Graças a Deus. Louvado seja Deus. Vamos ficar de pé para nós receber o pastor Manuel, que já está conosco. Vai dar continuidade à obra de Deus. Glória a Deus. Soberano Deus, maravilhoso eterno Pai. És aí o teu servo, Pai. Que vai dar continuidade, meu Deus, que o Senhor amado. Usa ele poderosamente, mais ainda que o Senhor tem usado. Nesta manhã de oração, meu Deus, dá a direção para o teu servo, para que peça. Em nome de Jesus. Amém. Nós recebemos Deus por favor. Glória, meu Deus. Bom? Está bem, irmão? Graças a Deus. Amém. Obrigado. Saúde, amada igreja, com a santa paz de Cristo. Amém. Quem está lá mais atrás, se quiser vir mais para frente, venha para nós meditar a palavra de Deus, como ela nos instrui constantemente. Irmã Cisele
versículo, para não haver distorção, ou não haver modificação de algo do passado, o presente agora. E a gente sabe, pela Bíblia Sagrada, que o Senhor da Glória veio nos aliviar do peso da lei. O peso da Lei. Qual a lei? A lei que foi entregue a Moisés, lá no Monte Sinai. E trazendo esta lei para hoje, a pessoa nunca aceitou Jesus. Só aceitou porque viu alguém falar que aceitou, viu alguém falar que ele é bom, mas a pessoa mesma, por si, em si mesmo, ela nunca aceitou Cristo quando ela não tem uma instrução sobre a transferência da antiga lei para a atual graça. E é o que está muito acontecendo nos dias. Aquela doutrina de fazer para receber é uma doutrina que veio do tempo da lei. A doutrina que veio da graça não é fazer para receber, é receber para fazer. Primeiro ele investe em nós. Primeiro ele nos dá, para que depois façamos a sua obra. E na lei era diferente. A pessoa teria que assumir um compromisso acima do que ela podia suportar e não aperfeiçoar. Mas as pessoas ficavam ali seguradas naquilo. E hoje ainda está isso. Faça para Deus. Faça aí uma barganha. É uma barganha. Deus nunca convidou o homem para fazer negócio, é barganha. Ele convidou o homem para fazer o investimento. Exatamente. Por isso que a palavra, quando ela é ensinada o contrário, 10, 20, 30 anos, o contrário do que a Bíblia diz, só se recupera os que foram humildes. Só reconhece que está errado os que foram humildes. E os demais, não, eu aprendi assim, igual a doutrina do humanismo. Eu nasci nessa e morro também nessa. Eu aprendi assim e vou assim. Então, também muitas pessoas tradicionais, elas têm essa mesma visão. Eu aprendi assim e não vou mudar. Se não mudar, não aceitou Cristo. É uma realidade nisso. Vamos ver aqui a palavra de Deus falando sobre esse assunto, tudo na mesma palavra do Senhor da Glória, referente à aceitação de Cristo, o Senhor da Glória. Aqui no capítulo, vamos dar uma olhada no capítulo 2 da Epístola aos Gálatas. A igreja de Galácia também estava influenciada muito com a mistura, a doutrina misturada, a lei e a graça. A lei que não precisa mais usá-la, lei de sacrifício, assim por diante. Então, analisemos bem a palavra de Deus. No capítulo 2 de Gálatas, o apóstolo ele estava instruindo o povo acerca de Cristo, o Senhor da Glória. Louvado e glorificado é o nome do Senhor da Glória. Diz aqui a palavra de Deus. Aqui ele estava fazendo uma decisão, tomando uma decisão, como faria com o povo. Aqui no capítulo 2 de Gálatas, começando aqui pelo versículo 9, até o primeiro dia que fala. Paulo dá o seu testemunho, mas agora ele encontra as colunas da igreja. Quem eram as colunas da igreja primitiva? Os 3 homens que eram considerados como 3 colunas da igreja. Tiago e João. Era Pedro, Tiago e João. Pedro pregou edificando a igreja.
Tiago, apóstolo de Cristo, irmão de Cristo também, por descendência, foi o dirigente da igreja primitiva. Pedro edificou, Tiago doutrinou, pode ver que Tiago condena duramente os ricos opressores. Estava vendo no capítulo 1, 2, ele condena da parte de Deus ricamente os ricos que oprimem os pobres. Tiago. E ele pertencia à igreja rica, à igreja primitiva, mas não se apoderava de abuso religioso, nem de abuso de autoridade. Era um homem reto, porque era controlado pelo Espírito Santo. Assim por diante. E João, Deus detalhe de quem ama. Pedro edificou, Tiago doutrinou e João amou. Por isso que a palavra ela é científica e a palavra é plenamente conservada daqui por diante. Diz aqui a palavra de Deus, né? Encontrou aqui Pedro em Antioquia, aqui no versículo 9, diz a palavra: e conhecendo Tiago, Cefa e João, que eram considerados como colunas. Agora aparece aqui a da graça. A graça que se me havia dado, diz aqui a palavra, deram nas destas, quer dizer, as mãos, a confirmação, né? E em comunhão, diz aqui a palavra, comigo, e também com Barnabé, para que nós fôssemos aos gentios, e eles a circuncisão. Essa palavra circuncisão é que Deus tolera a pessoa, tolera até que ela se torna disciplinada por meio da palavra. Então o povo, eles queriam, olha, tem que circuncidar, tem que circuncidar. Nós já tivemos um comentário sobre circuncisão, se lembra ou não? Sim. Lembram? Sim. As irmãs se lembram, não é? E a circuncisão está onde? Coração. Coração. Isso, o que significa? Porque no comentário da palavra, é bom você falar o nome e também explicar o significado que traz o nome, ou o significado que traz uma doutrina, ou o significado que traz um sacrifício, no caso da graça, o sacrifício que Deus mais se agrada. Então, tudo nós temos que aprender para não receber a graça de Deus em vão. Então, a palavra circuncisão, nós já sabemos, já? Ou não? Era uma marca que as pessoas, os homens faziam, a criança, 8 dias, era marcado, como se fosse hoje uma operação de fimose, que era o pacto da aliança com Deus. Isso. Chama circuncisão, lá no capítulo 17, 13 de Gênesis, assim por diante, Deus falou com Abraão, Jesus foi circuncidado ao 8º dia, e quando eles estavam entrando em acordo, porque Paulo ele era discriminado porque ele era muito bravo. Ele era tão zeloso que não tem pessoas que ela tem um zelo pela ignorância, não é? Ela não atribui. Paulo era assim, mas quando ele se converteu, eles ficaram meio assim, mas depois o Espírito Santo consertou. Aí, para levar o povo, tirar o povo da visão da lei, da visão da circuncisão, demorou tempo. Paulo, ele foi aos gentios, quer dizer, aos estrangeiros. Já os estrangeiros tinham até a marca da circuncisão, mas de outra maneira, quem já descobriu. Assim como a marca era feita no prepúcio da criança, 8 dias de nascida, assim por diante, agora aquele pacto, você nasce quando aceita Cristo.
Quando a pessoa aceita Cristo, ela nasceu de novo, sim ou não? Sim. Aí a marca foi para onde? Coração. Para o coração. Estão compreendendo? Então aí a circuncisão hoje, ela existe, mas não somente para homens, e não usa mais circuncidar a criança com 8 dias de nascido, porque era uma simbologia do passado, e agora trazendo para o presente, todos que aceitam a Cristo, seja homem ou mulheres, são circuncidados, ou não? Sim. Ou não são? Sim. Lê para nós, irmã José, aí, Romanos 2, isso, e verso 29. Muito boa a palavra do Senhor para nos fortificar. 2. E verso 29 da Epístola aos Romanos. Glória a Deus. Mas é judeu que é no interior. A circuncisão é a que é do coração, do espírito, não na letra, cujo louvor não provém dos homens, mas de Deus. Agora no Antigo Testamento a circuncisão era só para Homens. os irmãos compreenderam por que não pode usar mais hoje simbologia do Antigo Testamento, porque elas resumiram em Cristo. E assim, se nós voltarmos a, não digo a circuncisão, porque as pessoas, a maior parte, nem sabe o que significa essa palavra. Mas se voltar a outros ritualismos do Antigo Testamento, então Cristo não é suficiente para que tudo nele se cumprisse. Agora, a nossa visão cristã não é fazer para receber. A nossa visão cristã está aqui na Bíblia, depois nós vamos dar uma olhada, é receber para Assim. não é fazer um sacrifício para você ser beneficiado, é você pedir de acordo com a vontade dele, e ele atuar em nós, revestimento, investimento. Ele nos investe e nos reveste. Ele nos investe e nos faz com que sejamos revestidos. Isso para o tempo agitado, o tempo muito em desacordo, para os que estão com a palavra, é tempo regenerado nos corações, porque a palavra foi lá no coração da pessoa, foi lá no coração da pessoa e marcou ela para Deus. Glória a Deus. Estamos, por isso que a pessoa sem um ensinamento bíblico transgride aquilo que Jesus falou: ide ensinai e ide discipulai. Ensinar é esclarecer algo que a pessoa não sabe, mas discipular é acompanhar a posição da pessoa se ela está se desenvolvendo no ensinamento, que é o ensinamento chamado defesa da fé cristã. É importante isso. Para educar o quê? Glória a Deus. Para educar o quê, irmãos? Para educar a nossa mente, para sejamos bem comportados e reverenciados na palavra. Ainda nós temos aqui um comentário, pois a circuncisão, capítulo 2, começando do 7, isto. Agora vem aqui o versículo 8, porque aquele que opera, diz aqui a palavra do Senhor nosso Deus, eficazmente em Pedro para o apostolado da circuncisão, e esse que também em mim, diz aqui a palavra de eficácia para com os gentios. Agora, essa palavra dos gentios que Paulo está falando, nós tínhamos lido depois voltando lá atrás, é nós, é os estrangeiros, que já o evangelho para os judeus foi na
tempo, aí como Pedro era judeu e Paulo também, mas Paulo foi já indicado para levar o evangelho de uma maneira integral à graça. Nós sabemos o que é graça, não sabemos? O que é graça? Significa graça? Hã? Favor imerecido. Graça é um benefício que recebemos sem merecer. Por isso que fala amor imerecido de Deus, graça, presente de Deus, favor imerecido que Ele nos deu, porque nós não merecíamos isto, mas Ele nos deu esta dádiva. Ele nos deu essa dádiva importante na sua boa palavra. Glória a Deus. E aqui a palavra continua dizendo, se a irmã Zé quiser ler o versículo 8 ao 9, aqui nós já lemos, terceiro Tiago, sempre no meio de Pedro e João, que eram conhecidos como colunas, a graça que me havia dado, também diz aqui a palavra, deram as suas destas, em comunhão, quer dizer, em um acordo, diz aqui a palavra de Deus, comigo e com também Barnabé, para que nós fôssemos aos gentios e eles a circuncisão. O versículo 10 aí não pode ler. Amém. Recomendando-nos somente que nos lembrassemos dos pobres e que também procurei fazer com diligência. Olha, então já o procedimento da missão da pregação, mais uma coisa, as pessoas pobres que não tinham recursos, claro, era preciso que fosse cuidado com temor a Deus. Não pelo, agora sobrou um pouco, vou dar para o pobre, não. João Batista pregava a palavra dizendo, quem tiver alimentos, reparte quando tiver necessidade. Um pobre, necessitado, claro. Aí houve esse acordo pleno, referente à pregação do Evangelho da Graça. Só que não aparece a lei. No versículo 13, a irmã pode ler. Não, é o 11 e o 12. E chegando Pedro a Antioquia, que resistiu na cara, porque era repreensível. Porque antes que alguns tivessem chegado da parte de Tiago, comia com os gentios, mas depois que chegaram, se foi retirado e se apartou deles, temendo os que eram da circuncisão. E outros judeus também dissimulavam com ele, de maneira que até Bernabé se deixou levar pela sua dissimulação. Mas quando vi que não andavam bem e diretamente conforme a verdade do Evangelho, disse a Pedro, na presença de todos, se tu, sendo judeu, vive como gentios e não como judeus, por que obriga os gentios a viverem como judeus? Nós somos judeus por natureza e não pecadores dentre os gentios. Isso. Quer dizer que aí entra uma observação que eles, ao invés de transmitir a palavra da graça, eles começavam a concordar com os pecados que os gentios já tinham. Porque a graça não traz acordo com o pecado, mas a graça leva a palavra de Deus, Cristo Jesus, para converter a pessoa do pecado, tirar a pessoa daquele regime aprisionado por ele por meio do pecado e agora receber a transformação através de Cristo. Então houve aquela observação, mas eles continuaram depois irrepreensíveis, não usando mais aquela prática de concordância com o pecado, mas levando a palavra de acordo, ela transforma. É a palavra, como nós sabemos, e ela transforma. Só que essa palavra, levar os gentios,
a liberdade da palavra? É que a pessoa aceita Cristo, abre o coração, e agora ela passa a crer quando há ensinamento, e ela foi salva simplesmente por meio do que Deus prometeu um presente. Daí para frente, vou repetir as mesmas palavras do princípio. Daí para frente, você não faz troca com Deus. Não faz troca para receber. Aí em diante, Deus vai revestindo. Por quê? Revestindo. Porque a palavra, ela vem para o coração. Vamos ver isso aqui no capítulo 10 da Epístola aos Romanos, sobre a transferência da lei para a graça. A lei de obras é esta lei. A lei da sinceridade, ela está no Novo Testamento. A lei da santificação está no Novo Testamento, vindo lá do Velho, dos princípios das revelações de Deus. Agora, a lei básica por obras, aí esta lei foi uma oportunidade que Deus deu a Israel para mostrar que Israel jamais poderia chegar a Deus fazendo primeiro, porque Deus é que faz primeiro, não a criatura. No capítulo 10, a Sérgio José encontrou, 10 aos Romanos, versículos 5, 6, depois vamos dar prosseguimento a esse trabalho. Ora, Moisés descreve a justiça que é pela lei, dizendo: o homem que fizer estas coisas viverá por elas. Mas a justiça que é pela fé diz assim: não digas em teu coração, quem subirá ao céu, isto é, a trazer do alto a Cristo, ou quem descerá ao abismo, isso é tornar, trazer dentre os mortos a Cristo. Mas que diz: a palavra está junto de ti, na tua boca e no teu coração. Esta é a palavra da fé que pregamos. Então Deus falou com Moisés sobre os preceitos da lei, 6 tribos em cima do monte Ebal, ou 6 tribos em cima do monte Gerizim, e 6 tribos em cima do monte Ebal. E Moisés lançou as maldições se não cumprisse os regimes da lei, e as bênçãos se para cumprir. Moisés, analisam bem, era uma demonstração, como se fosse era uma repreensão ao povo. Depois que Moisés deu aquelas ordens aos filhos de Israel, obrigatoriamente, pela lei de obras, o povo teria que dizer amém. Vou até voltar lá, depois nós vamos voltar novamente aqui, lá no capítulo 27 de Deuteronômio. Louvado e glorificado é o nome do Senhor agora. Esta é a lei, foi a lei que Deus de Moisés, que Moisés citou ao povo da parte de Deus, mas como ministério da lei, o ministério da lei e não o ministério da graça. Tá bom? É o ministério da lei e não o ministério da graça, que no livro de Deuteronômio, antes do livro de Josué, voltando à palavra de Deus, aqui no capítulo 27, é isso. Mas nós vamos ler só um versículo, o título é versículo 11. As maldições que são lançadas no monte Ebal. Isso, justamente. Assim ele continua, as maldições que foram, não vou ler tudo para nós ganhar mais tempo, nós vamos ler, mas Deus colocou 6 tribos em cima do monte Ebal e também em cima do monte Gerizim. Vem aqui a declaração. Aí Moisés começou a citar as maldições. Se olhar na palavra, tem cerca de 12 maldições até chegar nesse versículo, mas não era todo, era mais. E todo o povo dizia amém
Maldito aquele que não quer confirmar as palavras desta lei, não as cumprindo. E todo o povo dirá amém. Não é isso que está escrito? Agora, é o que vemos em Romanos 10, 5. Moisés disse assim ao povo, trazendo à tona a lei se cumprisse sem nenhuma defraudação, sem nenhuma transgressão. Ele cumpria o pé da lei. E aqui está tudo assim relacionado a isso. Tem maldito aquele que deitar com a mulher do seu próximo, diz aqui a palavra de Deus, descobrir a sua nudez, assim por diante. E vem, maldito aquele que aqui por diante, com a família, assim por diante. A indecência, hoje também está no mesmo sentido. Só que hoje você pode pensar, e pode refletir, e pode se arrepender. Essa é a questão. Porque o Espírito Santo hoje ele é abundantemente, você pode pensar algo e pode evitar de praticar aquele pensamento. Por causa do quê? Da riqueza da graça de Deus. Analise bem, eu havia aqui, como nós lemos, no versículo 26, ele lança as maldições e ainda diz que todo o povo obrigatoriamente tinha que dizer amém. Agora analisemos bem que era um regime da lei. Porém, quando veio Cristo, Paulo estava usando qual ministério? De transferência. Transferiu o povo da antiga lei de fazer ele ser bendito para a presente graça de ser benditos para fazer. Pelo contrário. Não sei se vocês estão compreendendo a linguagem. Estão? Primeiro, Deus nos abençoa para que nós façamos. Na lei, Deus ordenava que fizesse para ser abençoado. Você vê alguma diferença tão grande, não é? Na palavra. Para quem compreende que se começar, eu vou fazer para receber, a morte de Cristo ela é totalmente cancelada, não está valendo nada para quem aceita. Então, vamos voltar para os Romanos, capítulo 10, novamente, sobre a transferência da lei e da graça. Então, os judeus, eles estabeleceram uma lei com base no Antigo Testamento, e o que aconteceu? Quando Cristo veio, eles foi ignorado. Os judeus ignoraram a presença de Cristo. Também, se nós tivermos apoiados em uma lei que vem a nos aprisionar lá do Antigo Testamento, quando o momento da graça é presente, a pessoa, ela rejeita. Por causa daquela confiança que ela tem naquilo que faz antes para ser beneficiado depois. Vamos voltar lá para o capítulo 10 de Romanos, versículo 1 ao 3, que diz a palavra de Deus. Por isso que é bom estudar a palavra, não é? Romanos capítulo 10, versículo 1 ao 3, se a irmã quiser ler, pode. Irmãos, o bom desejo do meu coração é a oração a Deus por Israel e para a sua salvação. Porque ele deu testemunho de que ele tem zelo de Deus, mas não de ninguém. Porquanto, não conhecendo a justiça de Deus e procurando estabelecer a sua própria justiça, não sujeitando à justiça de Deus, porque o fim da lei é Cristo, para a justiça de todo aquele que crê. Isto, primeiro, ouvir, crer, produzir. Produzir o quê? As ações dignas de arrependimento, receber o perdão e estar justificado. Agora Deus vai, como já disse várias vezes, Ele vai investir em nós. Os judeus tinham zelo de Deus,
Tem pessoas que é muito zelosas pela palavra de Deus, mas não com entendimento. Quando a pessoa não é zelosa, muito zelosa por meio de uma coisa, no caso é a palavra de Deus, e a pessoa não tem entendimento, ela cria uma ideia própria. E é daquela maneira. Quando vem o correto, o que acontece? A pessoa estranha. Quando veio Jesus, da maneira que estava escrito no Antigo Testamento, na lei dos profetas, a lei que já visava a graça, os judeus tropeçaram a conhecer quem é Jesus. Pode ver que quando ele ressuscitou o filho da cruz, Naim, o que é que o povo disseram? Deus visitou o seu povo e um grande profeta levantou entre nós, mas não sabia que era Jesus. Isso causou um grande tropeço no povo, que eles colocaram Jesus como um profeta assim. Por causa da lei, que eles deveriam receber um rei montado em cavalos de raça, cavalos de sangue, como se diz, lá do Egito, preparado com príncipes, muito bem ataviado aquele cavalo, enfeitado, não. Jesus montou em jumentinho com o quê? Roupas dos seus servos, vestido dos seus servos, capa dos seus servos, servo dele já era discípulo, em cima do jumentinho, e um rei não fazia aquilo. Aquilo era coisa de pessoas humildes, mas um rei tinha sempre status, e assim por diante. Agora, como a irmã deu, não conhecendo a justiça de Deus, não sujeitou a justiça de Deus, Israel até hoje está sofrendo. Em parte, Deus permitiu que o véu da incredulidade para o recebimento da graça fosse colocado nos corações dos judeus. Está em 2 Coríntios, capítulo 3, né, versículos 6 e 7, na sequência. E isso faz com que nós passamos a compreender o efeito da graça de uma maneira que até os judeus ficam confusos. Eles não concordam a maneira que a gente recebe, que Cristo nos recebeu, e a maneira do nosso comportamento, especialmente pela graça. Como assim? Isenção ou seja, fora de observação de alimentos. Claro que você não pode ser glutão, melão, mas no controle, isso é uma coisa clara. E também a maneira que ele nos salvou, porque uma pessoa para ser salva, chegar a Deus, ela tem que chegar primeiramente a quem? Na lei. Os judeus. Agora na graça, a pessoa para ela receba a salvação imediata, tem que chegar perante quem? Direto. E eles não aceitam não, mas tem que passar por nós, porque nós somos representantes do povo, de Deus ao povo. Mas eles vão levar a lei do sacrifício, a lei da festa de lua nova, dos sábados, e as festas solenes, e uma série de cerimônias. Agora veio para nós a palavra. Aí Paulo, transferindo o povo, ele disse, olha, ele cita tanto o zelo dos judeus com a lei, e cita também os mandamentos que Moisés deu no sentido, né, extremista, no caso. Se fizesse ou transgredisse qualquer uma daquelas regras, qual era a atitude? Pena de morte, porque a cruz estava pronta. Está lá aqui em Deuteronômio 21, 22, 23. Deus falou com Moisés, faça uma cruz e coloque num determinado local. Quando alguém cometer pecado digno de morte, não é digno de perdão, era de morte. O filho pródigo cometeu pecado digno de morte. Mas foi restituído através da graça, através da sua humilhação, ele agora foi restituído com a misericórdia. Em lugar da pena de morte, entrou o perdão, ao espaço para o
você pensa não transgredir, está debaixo da lei de Deus. Mas se você, porventura, transgredir, já não vai para a pena de morte, vai para onde? Levando o arrependimento e debaixo da misericórdia de Deus. Por quê? Agora a palavra está onde? Olha o que diz o versículo 7 e 8 do capítulo 10, como a irmã leu. Esse sentido tão importante aqui da palavra do Senhor nosso amado Deus. Diz a Bíblia, a palavra de Deus, no versículo 7. Mas o que diz a palavra? Está onde? Oi, onde está a palavra? Coração. De quem? Você aceita a graça, aceita Jesus. No meu, da irmã, do jovem. A palavra, ela tem uma revelação padrão. Compreendeu? A revelação é padrão. Eu tenho a revelação, a irmã tem, as irmãs que estão na palavra, os jovens que aceitaram, as senhoras que já aceitou a palavra. Todos nós estamos acometidos por este bom processo da revelação de Deus em nós. Glória a Deus. Ela está onde? Não diga lá onde vão buscar uma pessoa lá longe, ou em cima dos céus, ou embaixo, ou por baixo da terra, ou numa distância mais prolongada, para que trazem a palavra e para que ouçamos e pratiquemos não. Mas o que diz a palavra está onde? Nossa boca e nosso coração. Está no nosso boca, no nosso coração, nos nossos lábios. No coração, porque a palavra está escrita dentro dele. A maneira de que crê em Cristo por meio da aceitação da fé. Agora a irmã não vai ligar para outra irmã ou para um irmão pedindo autorização para orar. Está compreendendo? Vai? Por quê? Por causa do tempo que é tão disponível, o tempo é tão rico, que essa riqueza de Deus chegou em cada coração. Alguém não vai pedir uma autorização para declarar um louvor a Deus, vai? Irmão, será que eu posso louvar hoje? Não tem isso. Por causa da revelação, está onde? Nos corações. No coração. Agora, o perigo é quando a palavra diz de uma maneira e a pessoa diz de outra. Esse é o grande perigo que tem causado através da troca do raciocínio, que a palavra, ela traz a esclarecimento da coisa reta, raciocínio reto. Mas a emoção, ela distorce o raciocínio, ela confunde as pessoas, sentindo algo que a palavra diz que não é daquela maneira. E a gente observa muito isso, quando eu já comentei, mas é bom comentar. Olha, não é você, olha, não confio. Não, é você e Deus confirma que a palavra está dentro de você. Somos nós e Deus confirma porque Ele tem um compromisso com o juramento de abençoar e atender todos que creem nele. Todos que nele creem, não é confuso. Não tem esse negócio de não confirma, não. Deus confirma a sua palavra na vida de todos aqueles que aceitam a sua palavra. Porque quando aceitamos a sua palavra, aceitamos o quê? A confirmação de Deus. Para que não sejamos o quê? Confuso. Estamos já terminando, mas vamos dar uma olhada no capítulo 2 da Epístola de Pedro. Isso que eu estou referindo. Deus, usando os apóstolos, usou os profetas, homens e mulheres também do Antigo Testamento, e usa também nós de uma maneira toda satisfatória. Vamos ver o que diz 1 Pedro 2, versículo 6, já diretamente no assunto. Louvado o nome do Senhor para sempre.
para a justiça. É para que essa crença em Cristo é para que não traz confusão nenhuma. Porque o que é o patamar da salvação? É você estar contente com aquilo que já deu. Agora, quando a pessoa está fazendo cumprindo uma tarefa, segundo a lei, fazendo um sacrifício para supostamente obter um resultado, ela está acometida pelo pecado de ansiedade, que é a doença mais terrível, uma das doenças mais terríveis do século presente é a ansiedade. Então a palavra ensina a ter contentamento com aquilo que temos, e se tiver mais necessidade, você pede e confia que o Senhor vai ver. A pessoa não faz uma tarefa. Irmão, isso aí que você está falando aí, ó, confirmou tudo que eu estava pesquisando ontem, sabe? A gente verdadeiramente, às vezes a gente um jovem que está perdido nas drogas com um cigarro de maconha na mão, entendeu? E muitas das vezes ele tem um coração tão grande, entendeu? Tão genuíno, faz as coisas de tão bom coração. Agora você vê já algumas pessoas que nem da igreja, entendeu? Fala que é crente até Satanás é. Agora crente diferente que não é, nós somos. Porque nós temos o Espírito Santo de Deus, não é verdade? Sim. Então. É porque a palavra crente, ela abrange a todos que creem, desde os demônios até as pessoas. Agora a palavra cristão, não. Cristão são as pessoas que são integrados à graça de Deus e beneficiados pelo fruto do Espírito. Ele é cristão, ele é crente porque crê, mas é cristão porque pratica o que Deus deu. É muito lindo a palavra do Senhor. Então, não há confusão. Igual nós sabemos. Eu vou para a igreja, resumindo. O que é que eu vou fazer na igreja? O que é que vamos fazer na igreja? Cultuar a Deus. Porque já somos abençoados. Não é buscar a bênção. Você vai com a bênção, ela entra com você na igreja, sai na igreja, acompanha, porque ela está aqui, ó, dentro do coração. Agora, o ajuntamento na igreja é um ajuntamento de adoração. Porque esta adoração, porque é o raciocínio dado pelo Espírito de Deus, aquilo que Deus fez com as pessoas, e agora nós temos o direito de se ajuntarmos em fraternidade. Se ajuntar em confraternização, que significa alegria de coração. Confraternizar é alegria de coração. Então, aí você se lembra de ir para a igreja, você não se lembra, já sendo os cristãos, ele não lembra, ele vai na igreja buscar uma bênção. Ele vai na igreja adorar, o testemunho de pessoas abençoadas. Importante, não é? Está escrito em Efésios 1:3, né, que Deus nos abençoou com todas as bênçãos. Abençoou. Eita glória. Então, abençoou com todas. Tem uma pessoa que está buscando uma bênção porque ela não recebeu instrução sobre o que significa abençoar. Senão, ela ouve a palavra, crê, produz frutos de arrependimento, digno de arrependimento, e a bênção é classificada. Nós já tivemos aqui outro lugar que Jesus nos consagrou, uma vez por todas, através da bênção sacerdotal e pela oração direta ao Pai, e Ele nos consagrou também, no sentido clássico, pleno, quando Ele expirou lá na cruz do Calvário. Então Ele oficializou a consagração em nós. Então nós somos abençoados pela bênção sacerdotal e pela bênção consagratória pelo sangue dele derramado lá na cruz. Uma vez por todas. Os perseverantes, eles já têm esta visão e eles têm dentro de si uma tranquilidade e segurança. Esta é uma palavra que eu tinha em cada coração. Vamos continuando sempre. É preciso se instruir. Certo? E a gente observa que a situação é grave.
você anuncia ensinamento, a maior parte do povo, porque aprendeu para ver o perigo do caso. Os judeus até hoje estão sofrendo